Olá! Na antiguidade, o mensageiro, portador de más notícias, corria o risco de ser morto. Atualmente, aos 2013 anos dessa civilização, ainda se matam jornalistas. Só no Brasil foram 7 em menos de um ano. E tem muita gente que ficaria satisfeita com a volta da censura, como nos tempos do regime militar. Entre estes estão os que preferem a divulgação de apenas uma versão dos fatos, a que interessa aos ocupantes do poder. Mas será que deixar de divulgar os casos de corrupção, por exemplo, ajudaria a acabar com eles? Na Itália de Mussolini, os fascistas defendiam a ideia de que a liberdade de expressão era um dogma ultrapassado da Revolução Francesa. Hoje, muita gente ainda defende regimes de partido único e uma imprensa sob controle oficial. Em outras palavras, é como se a liberdade de expressão só devesse valer para quem está no governo. Matéria de Capa está começando, fique com a gente. Quando teníamos as respostas, nos cambiaram as perguntas. Se um viajante percorrer a América Latina de norte a sul, poderá ler essa frase escrita nos muros de diversas cidades do continente. Ela reflete a incerteza de muitos diante da situação de alguns países. Na Argentina, por exemplo, a população acompanha as várias guerras travadas pelo governo de Cristina Kirchner no plano econômico e político. Embora disponha de uma legião de jornais e emissoras de rádio e TV empenhados na defesa do seu governo, a presidente Cristina Kirchner não desiste da batalha contra o diário Clarim, um dos poucos veículos a divulgar denúncias de corrupção envolvendo integrantes do regime. A guerra contra o jornal é travada em várias frentes. Numa delas, o governo tenta assumir o controle acionário da empresa Papel Prensa, responsável pela distribuição da maior parte do papel utilizado pelos jornais argentinos. Um projeto de lei prevê a expropriação de parte das ações da indústria, o que daria ao governo o poder para impor preços e cotas de distribuição. Com isso, jornais que ousarem contrariar o regime seriam facilmente asfixiados. Em outra frente, supermercados e lojas de eletrodomésticos sofreram pressão para suspender a publicidade no Clarim, no La Nación e no Perfil, o que resultou em grandes prejuízos para esses veículos. Depois de estatizar os fundos de pensão, o governo acabou se transformando em acionista minoritário do Clarim, a partir da fatia que os fundos possuíam na empresa. Agora, tenta promover mudanças na legislação de mercado de capitais de forma a ampliar a sua participação. O confronto se agravou com a entrada intempestiva do secretário do Comércio Interior, Guillermo Moreno, na Assembleia de Acionistas do Clarim. Acompanhado de câmeras de uma TV estatal, Moreno atacou de forma violenta os executivos da empresa e questionou a honestidade de todos os presentes. Entre todas as dores de cabeça enfrentadas por Cristina Kirchner, poucas se comparam às provocadas pelo seu inimigo número 1, o jornalista Jorge Lanata, apresentador do programa Periodismo para Todos, onde já foram divulgadas inúmeras denúncias contra o governo, que vão da existência de cofres secretos na antiga residência do casal, em El Calafate, no sul do país, a supostas malas recheadas de dinheiro. Esta última feita por uma ex-assessora e amiga íntima de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, que depois recuou perante a justiça e disse ter visto apenas as malas, mas não o conteúdo, acreditando tratar-se de dinheiro. A Nata parece encarar seu programa como uma espécie de missão e sustenta uma batalha onde ainda não se conhecem os vencedores. Num dos lances mais recentes desse confronto, o governo decidiu mudar o horário dos jogos de futebol no domingo para as 9h30 da noite, para coincidir com o programa de Lanata e tirar a sua audiência. Dirigentes dos clubes se queixaram, alegando que muitos torcedores deixarão de ir ao estádio, porque quando os jogos terminarem, eles não terão ônibus ou metrô para voltar para casa. Da guerra contra a imprensa, aos conflitos na área econômica, inflação em alta, perda de confiança de investidores e empresas que abandonam o país. A economia argentina se deteriora rapidamente e o governo parece mais preocupado com as eleições legislativas de outubro. Quando a brasileira Vale anunciou a decisão de bater em retirada em março último, desistindo de um projeto bilionário de exploração de potássio em solo argentino, era apenas uma entre várias empresas que estão suspendendo projetos naquele país. Além da Petrobras, que preferiu batizar oficialmente sua próxima saída de desinvestimento, outras que já cancelaram projetos naquele país são as mineradoras canadenses MC Ewing Mining
Pan American Silver e as multinacionais Mansfield e Cerro Vanguardia. No total foram suspensos investimentos superiores a 15 bilhões de dólares. A inflação é outra dificuldade para o governo de Cristina Kirchner. Nos últimos anos, ela tem insistido que a inflação tem sido baixa e chegou a promover uma intervenção no INDEC, o IBGE de lá, para afastar os técnicos que se recusavam a manipular os índices. Em 2012, a inflação foi de 25,6%, de acordo com institutos independentes, mas o governo insiste que foi de apenas 10,8%. Ameaçadas de terem de pagar multas milionárias, as consultorias econômicas tiveram de recorrer à justiça para conseguir divulgar seus cálculos. Em seguida, o próprio governo assumiu uma posição contraditória ao conceder reajuste salarial de 24%, referente a 2012, para 2 milhões de trabalhadores. Nesse caso, prevaleceu a lógica da política. Diante da proximidade das eleições legislativas de outubro, o governo não poderia correr o risco de continuar impondo um reajuste que esvaziava o bolso dos assalariados. Além disso, do resultado dessas eleições depende o projeto de reforma constitucional, que vai permitir a Cristina tentar um terceiro mandato. Na Venezuela, uma denúncia de conspiração envolvendo o apresentador de uma TV estatal e integrantes do governo tornou ainda mais crítico o quadro político, que inclui censura, ameaças e até agressões aos opositores. Para completar, o presidente da República admitiu publicamente que teve acesso à identidade das pessoas que votaram contra o governo nas últimas eleições. De acordo com gravação de áudio divulgada pelo deputado Ismael Garcia, da coalizão opositora Unidade Democrática, o apresentador da TV estatal, Mário Silva, acusou o presidente da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello, de envolvimento no esquema de corrupção e também no plano de setores militares para derrubar o governo de Nicolás Maduro. Na longa conversa mantida, segundo a denúncia, com o agente do Serviço Secreto cubano, Silva teria revelado detalhes sobre divisões internas do regime. O apresentador, que é uma espécie de porta-voz oficial do chavismo, negou que tenha feito essas afirmações. Disse que a fita é uma montagem da CIA e do Mossad, o Serviço Secreto israelense. Mas pouco depois anunciou que estava deixando a apresentação do programa por motivos de saúde. Por sua vez, Diosdado Cabello atribuiu as denúncias a setores interessados em desestabilizar o governo. O episódio contribuiu para agitar ainda mais o quadro político do país, que já estava conturbado diante das declarações feitas pelo presidente Nicolás Maduro, ao se queixar de que milhares de pessoas beneficiadas com um programa de casa própria não votaram nele nas últimas eleições. Esquecendo-se de que o voto é secreto, Maduro revelou que o governo teve acesso à identidade de 900 mil eleitores que preferiram votar na oposição, embora tenham sido incluídos no plano de moradias. Maduro também voltou a disparar suas críticas contra a imprensa, acusando os meios de comunicação de fazer campanha contra o governo, ao divulgarem as imagens de escassez de produtos nos supermercados. Como o país importa cerca de 80% do que consome e as compras estão centralizadas em apenas 2 empresas estatais, o desabastecimento é real e acabou provocando até uma corrida por papel higiênico, que chegou a faltar e depois reapareceu nas gôndolas. Para enfrentar o problema, o governo anunciou que vai importar de uma só vez 50 milhões de rolos desse produto para que não haja risco de escassez. Nas últimas semanas, o último canal de televisão não subordinado ao governo, a emissora de cabo Globovision, foi vendida para um grupo financiado pelo regime, que agora tem um controle total das transmissões em TV. Há uma tendência mais ou menos inevitável de quem está em funções de mando, de governo, de muito poder, de tentar apresentar as coisas de maneira rósea, não é? E querer que tudo funcione assim. E, num certo sentido, quando aparece alguma alternativa, criar problemas para que a alternativa, de alguma maneira, sobreviva. Quer dizer, se poderia contar nos dedos os governos que, de alguma maneira, conviveram, toleraram a crítica, o levantamento de informações e, num certo sentido, aceitou que isso é parte da democracia. No passado, é curioso, o cerceamento da liberdade de expressão na América Latina era típico de regimes militares de direita, né? E hoje quase sempre são promovidos por governos
de esquerda, né, como é o caso típico da Venezuela e da Argentina. Em Cuba, uma blogueira que escreve sobre os acontecimentos na ilha ficou famosa em todo o mundo. Foi através da internet que Yoane Sanches, de 37 anos, conseguiu espaço para relatar as dificuldades de viver sob um regime que já dura mais de meio século. Geração Y é um blog inspirado em pessoas com nomes que começam com Y. Nascidos em Cuba nos anos 70 e 80, marcados pelas escolas no campo, os desenhos animados e as saídas ilegais e a frustração. Com essa frase é recebido quem acessa o Generación Y. A autora Yoane Sanches ficou conhecida em todo o mundo por denunciar a censura e a falta de participação política em Cuba. No blog, que é traduzido para 17 idiomas, ela levanta a bandeira da liberdade de expressão, num país em que jornalistas e defensores dos direitos humanos são presos. Páginas da internet são censuradas e o acesso é vigiado por funcionários do regime. Para o governo, Yoane é uma traidora. Por mais de 20 vezes, teve o pedido para sair do país negado, até conseguir um passaporte há poucos meses. Em recente visita ao Brasil para participar do lançamento de um documentário, a Embaixada de Cuba organizou protestos para impedir que ela conseguisse falar e circular livremente pelos locais onde tinha compromissos. Apesar disso, ela foi recebida com manifestações de apoio na Bahia, São Paulo e Rio. Ela também participou do programa Roda Viva, aqui da TV Cultura. Em Cuba, todos os veículos de comunicação, incluindo a imprensa escrita, o rádio, a televisão, além da internet, estão sob controle estatal. Para quem está no poder, né, é sempre preferível que não houvesse liberdade de expressão, porque eles poderiam governar mais facilmente, né? No outro sentido, para a sociedade, é sempre melhor que haja liberdade de expressão, porque fica mais fácil você controlar ou impor limites, né, a quem está no governo. E olha, para quem pensa que o cerceamento à imprensa se restringe a alguns países, vale lembrar que esse é um perigo que atinge até mesmo as democracias consolidadas há séculos, os Estados Unidos, por exemplo. 2 escândalos relacionados com os direitos civis abalaram o governo Obama e expuseram o presidente ao fogo cerrado da oposição, da opinião pública e da imprensa. O primeiro está diretamente relacionado com a liberdade de expressão. Com autorização do procurador-geral Eric Holder, funcionários do Departamento de Justiça grampearam 20 telefones de repórteres e editores da agência de notícias Associated Press. A espionagem aconteceu entre os meses de abril e maio de 2012, nos escritórios da agência em Nova York, Washington e na sala de imprensa da Câmara de Representantes, no edifício do Congresso. O objetivo da investigação, que segundo grupos defensores dos direitos civis constitui uma violação da primeira emenda da Constituição Americana, era descobrir quem vazou para a Associated Press as informações sobre uma ação da CIA no Iêmen, que impediu a explosão de um avião de passageiros com destino aos Estados Unidos. Ao tentar justificar a medida, o procurador-geral Eric Holder alegou que o vazamento havia colocado em risco a vida de cidadãos norte-americanos. Mas o presidente Barack Obama, embora admitindo compartilhar a preocupação de Holder, pediu à liderança democrata no Senado que reapresente o projeto denominado Lei de Fluxo Livre de Informação, que garante aos jornalistas o direito de preservar suas fontes. Outro escândalo que não está relacionado com a imprensa, mas deixou Obama exposto a acusações de violação de direitos civis, foi provocado por agentes da Receita Federal Americana. Fiscais da Receita fizeram uma varredura nos pedidos de isenção fiscal de grupos políticos conservadores, que fazem oposição ao governo, entre eles o Tea Party, na tentativa de impedir as isenções. Nesse caso, Obama foi mais duro. Demitiu o diretor interino da Receita, Steven Miller, e disse que seu governo não admitirá esse tipo de conduta, que leva à discriminação de grupos opositores. Nas 2 eleições que levaram à vitória de Obama, o Tea Party, que representa a ala mais conservadora do Partido Republicano, fez intensa campanha contra os democratas, chegando a tolerar que alguns de seus integrantes enveredassem pelo racismo e o preconceito. Se tem um assunto que irrita as autoridades norte-americanas e que até a imprensa trata com cuidado é Guantánamo, o enclave territorial que os Estados Unidos mantêm na ilha de Cuba desde o início do século passado. Lotar o enclave territorial de Guantánamo de presos políticos, a maioria do Oriente Médio, suspeitos de terrorismo, mas sem qualquer tipo de acusação formal, foi uma ideia nascida no governo de George W. Bush.
Após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, o governo Bush intensificou as atividades contra grupos suspeitos de envolvimento nos ataques, o que acabou levando 166 presos, a maioria procedente do Afeganistão e Paquistão, para Guantánamo. Com a pressão internacional, Bush reconheceu que houve práticas ilegais dentro da prisão, como torturas e pressões psicológicas sobre os detentos. Desde fevereiro, entre 100 e 130 presos mantêm uma greve de fome. Muitos são alimentados à força. Nas 2 vezes em que foi eleito, Obama prometeu, durante a campanha, que iria fechar o presídio. E isso ainda parece longe de se tornar realidade. Em pronunciamento feito nesta semana, Obama renovou o pedido feito ao Congresso para autorizar o fechamento da prisão de Guantánamo e permitir a transferência dos presos para outros países, inclusive o Iêmen, de onde saíram vários deles. Mas a oposição republicana já bloqueou outras iniciativas do governo nesse sentido. Durante o discurso, Obama foi interrompido várias vezes por uma mulher que pedia aos gritos o fechamento da prisão. Num exemplo de paciência e educação que poucos dirigentes poderiam demonstrar numa situação como essa, Obama pediu que ela o deixasse falar. Let me address it. Why don't you let me address it, ma'am? Why don't you sit down and I will tell you exactly what I'm going to do. E no final ainda admitiu que ela tem razão em alguns pontos. The voice of that woman is worth paying attention to. Obviously, I do not agree with much of what she said. And obviously, she wasn't listening to me in much of what I said. But these are tough issues. And the suggestion that we can gloss over them is wrong. Daqui a pouco, Repórteres Sem Fronteiras criticam o governo dos Estados Unidos pela espionagem em agência de notícias. E mais, livro resume grandes batalhas pelo direito à liberdade de expressão na Corte Suprema norte-americana. A Organização Internacional Repórteres Sem Fronteiras fez duras críticas ao governo dos Estados Unidos pela espionagem na agência de notícias Associated Press, que considerou uma grave falta de respeito à liberdade de informação. A ONG pediu ao Congresso norte-americano que faça uma investigação sobre o monitoramento das linhas telefônicas dos jornalistas e apoiou o pedido feito pela direção da AP para que os registros em poder do Departamento de Justiça sejam entregues à agência. No relatório de 2013 sobre liberdade de imprensa no mundo, elaborado pelos Repórteres Sem Fronteiras, os Estados Unidos não aparecem numa boa colocação. Figuram em 32º lugar, atrás de países como Uruguai e Portugal. Já o Brasil está pior ainda. Os casos de assassinatos de jornalistas registrados em diversos estados brasileiros no ano passado e também de censura prévia derrubaram a colocação do país para o 108º lugar, depois até de Uganda. Os primeiros colocados no relatório da ONG são a Finlândia, Holanda e Noruega. Quem quiser ver a lista completa das colocações no ranking mundial de liberdade de imprensa da ONG Repórteres Sem Fronteiras, basta entrar no site en.rsf.org. Dá para ver, inclusive, por que o Brasil recebeu uma nota tão baixa. A liberdade de expressão, juntamente com a liberdade de ir e vir, a liberdade de iniciativa, a liberdade religiosa, são alguns daqueles 4 ou 5 critérios que os cientistas políticos usam para definir se um regime político é democrático ou não. Ou seja, não existe democracia sem liberdade de expressão. Ela é, portanto, um requisito inegociável aí da democracia, né, em qualquer lugar do mundo. Não foi apenas a organização Repórteres Sem Fronteira que incluiu o Brasil entre os países de maior risco para o exercício dessa profissão. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas, organização não governamental com sede em Nova York, também aponta o Brasil como área de perigo para repórteres e editores. Fatos recentes comprovam esse alerta.
Só entre 2012 e 2013, 7 jornalistas foram assassinados no Brasil. Renato Machado Gonçalves, da Rádio Comunitária de São João da Barra, Rio de Janeiro, foi morto a tiros em 8 de janeiro último, ao sair de casa. Mafaldo Bezerra Góes, da Rádio Jaguaribe, no Ceará, foi atingido por 5 disparos a queima-roupa em 22 de fevereiro. Rodrigo Neto, repórter do jornal Vale do Aço, de Ipatinga, Minas Gerais, foi executado a tiros em 9 de março. Outros 4 jornalistas foram mortos no país no ano passado. Todos eles estavam trabalhando em reportagens sobre corrupção envolvendo políticos locais, policiais ou traficantes. No Amapá, a jornalista Alcineia Cavalcante foi condenada a pagar indenização de R$2 milhões ao senador José Sarney por ter publicado num blog o resultado de uma enquete que o apontava como suspeito de corrupção. Também por conta de um processo, o jornal Estado de São Paulo foi colocado sob censura judicial há mais de 4 anos e impedido de divulgar informações sobre a operação da Polícia Federal, na qual Fernando Sarney, filho do ex-presidente, é um dos investigados. Eu acho que, evidentemente, os casos em que você tem mortes envolve crime, assassinato, e desse ponto de vista é preciso ter uma ação muito dura, eficaz da Polícia Federal para identificar esses casos, para identificar situações semelhantes e para defender os jornalistas, né? Como profissionais, para defender, poderiam ser médicos, poderiam ser juízes. A Polícia Federal tem que garantir a vida dessas pessoas, principalmente quando elas estão em situação que, num certo sentido, envolve risco. Defender a liberdade para o pensamento que aprovamos é fácil. Difícil mesmo é aceitar que aqueles que discordam da gente tenham o mesmo direito à liberdade de expressão. Essa é a síntese do livro Liberdade para o Pensamento que Odiamos, que resume 88 processos analisados pela Corte Suprema dos Estados Unidos, todos relacionados com o livre pensar. O texto é claro e direto. O governo dos Estados Unidos e os deputados e senadores estão proibidos de elaborar qualquer projeto que impeça a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião e o direito de qualquer pessoa de expressar opiniões e de professar a religião da sua escolha. Esta é a síntese da primeira emenda à Constituição Americana, uma das 10 disposições previstas na chamada Bill of Rights, ou Carta de Direitos, aprovada em 15 de dezembro de 1791. Nesses mais de 200 anos para cá, essa lei foi posta à prova em inúmeras ocasiões. E é disso que trata o livro do ex-articulista do New York Times, Anthony Lewis, Freedom for the Thought We Hate, Liberdade para o Pensamento que Odiamos, uma biografia da primeira emenda. O livro mostra que, na maioria das vezes, os juízes da Corte Suprema defenderam o direito da imprensa de trabalhar com liberdade e têm deixado claro que qualquer restrição à primeira emenda abriria o caminho para graves violações das liberdades civis por parte dos governos. Nós não podemos aceitar, do ponto de vista democrático, do ponto de vista do direito de expressão, da significação que o direito de expressão tem para a liberdade civil e para a liberdade política, que são 2 fundamentos absolutamente centrais da democracia, é que o cidadão não pode apenas levar em conta as informações que são emitidas por quem governa. Ele tem que levar em conta uma informação alternativa. Em instantes, Justiça da Rússia nega liberdade condicional para a cantora da banda Pussy Riot. E mais, sensores chineses veem perigo em cena romântica do Titanic. A gente volta já. Existem países onde a simples menção a princípios como a liberdade de expressão implica sérios riscos, como a Rússia, por exemplo, onde pessoas já foram mortas ou presas por se esquecerem disso. O caso mais recente de repressão e censura na Rússia aconteceu com as jovens do grupo Pussy Riot. Elas foram presas em agosto último por terem cantado uma música de protesto contra o presidente Vladimir Putin no interior de uma catedral de Moscou. 2 delas foram libertadas em outubro.
Mas Nadezhda Tolokonikova, tida como a líder do grupo, foi condenada a 2 anos de prisão e atualmente cumpre a pena num centro de trabalhos forçados. No mês passado, ela solicitou liberdade condicional, mas o pedido foi rejeitado, apesar das intervenções de vários grupos de defesa dos direitos humanos, incluindo a Anistia Internacional. Além de punir as jovens, o governo russo também ordenou que os vídeos com as músicas delas fossem retirados na internet. Um dos casos mais graves de violação dos direitos humanos na Rússia aconteceu com a jornalista Anna Politkovskaya, assassinada a tiros no elevador do prédio onde morava em Moscou, em 2006. Autora de inúmeras reportagens sobre violências por parte das forças governamentais que lhe valeram prêmios internacionais, ela publicou um livro intitulado Putin's Russia, a Rússia de Putin, onde acusava o presidente e o serviço secreto de tentarem acabar com as liberdades civis e apoiar a corrupção. Pouco tempo depois, ela foi baleada e o crime, até hoje, não foi esclarecido. Um advogado chinês que pediu asilo político aos Estados Unidos no ano passado fez um apelo em defesa dos seus parentes, que permanecem na China e têm sido alvo de perseguições. O dilema chinês: as maiores taxas de crescimento econômico num país submetido ao sistema de partido único, censura e falta de participação política por parte da população. Os exemplos se multiplicam na China. O advogado Shen Guangsheng, que está morando em Nova York, denunciou que seus familiares passaram a sofrer ameaças de uma série de restrições depois que ele abandonou o país. Shen, que é deficiente visual, se mudou para os Estados Unidos no ano passado, depois de denunciar a existência de clínicas de esterilização e abortos forçados, como parte da política de filho único do governo chinês. A divulgação desse assunto é proibida no país. Muito além dos temas políticos, a censura na China também é rigorosa na internet, onde termos como liberdade de expressão ou imprensa livre não existem. Já no cinema, até a nova versão em 3D do filme Titanic sofreu cortes. Os censores não gostaram de algumas cenas entre Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, que consideraram muito sensuais. Entre os filmes que tiveram trechos cortados se incluem o mais recente da série de James Bond, Skyfall, De Volta para o Futuro, porque a censura não aprova filmes que misturem passado e presente, e também Baby, o Porquinho Atrapalhado. Para os censores, animais não devem falar, nem mesmo no desenho animado. Ao final dessa edição do Matéria de Capa, vamos lembrar 2 frases que sintetizam o princípio da liberdade de expressão. A primeira, atribuída erroneamente ao filósofo iluminista francês Voltaire. Na verdade, é de sua biógrafa, a escritora inglesa Evelyn Beatrice Hall. Não aprovo uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. A outra é de autoria de Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos, que afirmou preferir um país sem governo do que sem imprensa livre. São pensamentos que sempre valem uma reflexão. Matéria de Capa fica por aqui, voltamos no próximo domingo às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.